Nessa aula, nós vamos exercitar a criação dos DRs. Vão ser 3 exercícios que vão ajudar a gente a sedimentar, a fixar os conteúdos que nós vimos na aula passada. Essa aula é muito importante para que a gente possa seguir para as outras aulas. Tá ok? Então, vamos para a aula! Os objetivos dessa aula são fixar os conteúdos sobre diagrama de entidade relacional, desenvolver um raciocínio sobre análise de dados e desenvolver diagramas de entidade relacional. Bem, vamos começar com o exercício 1. O exercício 1 é o seguinte: uma biblioteca deseja criar um banco de dados para ter um controle de seu acervo. Inicialmente, há necessidade de armazenar para os livros as seguintes características: ISBN, título, ano, editora e autores deste livro. Para os autores, se deseja armazenar o nome e a nacionalidade de cada um. É sabido que um autor pode ter vários livros, assim como um livro pode ser escrito por vários autores. Cada livro da biblioteca pertence a uma categoria. A biblioteca deseja manter um cadastro de todas as categorias existentes, com informações como código da categoria e descrição. Uma categoria pode ter associada a vários livros, pode ter vários livros associados a ela, mas um livro só pode estar cadastrado em uma categoria. Bem, nós já podemos observar aí algumas características, algumas informações que vão nos ajudar no desenvolvimento do DR. Bem, para começar a desenvolver o DR, a primeira coisa que a gente precisa identificar nesse texto são as entidades. Então, as entidades que nós encontramos aqui nesse texto são livros, autores e categoria. Do livro, nós já conseguimos identificar que precisamos armazenar o ISBN, o título, o ano, a editora e os autores do livro. Dos autores, eu preciso do nome e a nacionalidade de cada um deles. E da categoria, eu preciso do código e da descrição da categoria. Bem, esse geralmente é sempre o primeiro passo a ser feito, identificar quem são as entidades e quais são os atributos de cada uma dessas entidades. Agora vamos começar a desenhar efetivamente o nosso DR. Bem, começo desenhando a entidade livro, que foi a primeira que eu identifiquei, né? Faço o retângulo, coloco o nome livro lá em cima e aí eu vou lá ID livro, lembra que eu sempre falei que eu vou começar sempre com ID livro, ID alguma coisa, que é o identificador, é a chave primária. E aí os dados que eu consegui colher na minha análise de dados, que são o ISBN, que é um texto, o ano, que vai ser um número, a editora, que também é um texto, e o autor, que é um texto. Vão ter os nomes dos autores que vão fazer parte desse livro. Que vão fazer parte não, né? Que são autores desse livro. Do autor, eu vou ter os dados ID autor, que é a chave primária, o nome do autor e a sua nacionalidade, ambos do tipo texto. E da categoria, eu vou ter ID categoria e vou ter também o nome da categoria e a descrição. Bem, uma vez que eu defini as minhas entidades, agora o próximo passo é o quê? Definir os relacionamentos. Definimos as entidades e os atributos. Agora vamos definir os relacionamentos. Bem, como foi dito ali, um autor pode escrever vários livros e um livro pode ser escrito por vários autores. Então, é um relacionamento N para N, porque eu posso ter um autor que vai escrever vários livros e um mesmo livro pode ter mais de um autor. Com relação à categoria, o livro pertence a uma categoria
e uma categoria pode ter N livros, um relacionamento 1 para N. Para facilitar o entendimento, eu botei o quê? N para 1, né, lendo da esquerda para a direita. Por quê? Para você entender que pode ter N livros e uma categoria, mas a gente fala realmente relacionamento 1 para N. Bem, como vocês puderam ver, é bem simples fazer foi um exercício bem simples, porque já estava tudo muito descrito lá na nossa análise de dados. Lembrando que a análise de dados é uma parte importante, justamente porque é ela que vai trazer para a gente essas informações. Beleza? Vamos para um segundo exercício, esse agora um pouco mais elaborado. Bem, o Centro Materno Infantil Mamãe Bebê necessita de que se desenvolva um sistema de registros de nascimento. Esse registro servirá para controle e acompanhamento dos bebês e mães atendidos pelo referido centro. Abaixo seguem algumas necessidades levantadas na análise de dados. Cada nascimento deve conter um código de registro único e deve conter o nome do bebê, o nome da mãe, o nome do médico. Além disso, deve ter a data do nascimento. Deve ter a data do nascimento. Dos bebês, devem se armazenar o nome, peso, altura, nome da mãe e o nome do médico. Da mãe, deve-se registrar o nome, endereço, telefone de contato e data de nascimento da mãe. Do médico deve-se armazenar o nome, telefone e o CRM. Outras informações que foram levantadas. Cada registro de nascimento é referente somente a um bebê. No caso de gêmeos, são feitos 2 registros de nascimento, um para cada bebê. Outra informação importante é que somente um médico é responsável pelo nascimento de um bebê. E o bebê só pode ter uma mãe em seu registro de nascimento. Essas últimas informações desse último parágrafo são bem interessantes porque, por mais que elas pareçam meio bobas, meio toscas, elas são importantes porque é um negócio, né? Por exemplo, quando você diz que só um médico vai atender o bebê, pode ser que em outros lugares você possa ter mais médicos. E aí você vai mexer no quê? No nosso relacionamento. Então, vamos ver como é que a gente faz o desenho desse diagrama de entidade relacional. Primeiramente, vamos definir as entidades. E aí eu já consigo identificar uma entidade nascimento, uma entidade bebê, uma entidade mãe e uma entidade médico. Da entidade nascimento, nós vamos ter o código de registro único, o nome do bebê, nome da mãe, do médico, além de ter também a data do nascimento, a data da realização desse nascimento. Do bebê, nós vamos ter o nome, peso e altura do bebê, o nome da mãe e o médico responsável por esse nascimento. Da mãe, nós vamos armazenar os dados nome, endereço, telefone de contato e a data de nascimento. E do médico, nós vamos armazenar o quê? O nome, o telefone e o CRM. Bem, agora que nós já definimos as entidades e os atributos, vamos desenhar o nosso diagrama de entidade relacional. Claro, como eu estou aqui, já preparei isso tudo antes, mas o ideal é que na hora que você esteja lendo isso, você faça, anote, para depois você levar para desenhar. Vamos lá desenhar, então, o diagrama de entidade relacional. Bem, começo pela entidade registro de nascimento. Então, tem lá o ID registro de nascimento, eu tenho o nome do bebê, que é um texto, o nome da mãe, e o nome do médico, que também é um texto, e a data. A data do quê? A data do registro de nascimento. Do médico, eu vou armazenar o ID médico, que é a chave primária, sempre tem que ter, o nome, que é um texto, e o telefone dele, que também vai ser um texto, e o CRM dele. Ah, Marcelo, o telefone não é um número? Não, porque se você lembrar que você tem que botar o código de, como é que fala? O DDD, se você for botar entre parênteses que tem traço, então isso não é um número, ele é um texto. Nós vamos falar um pouquinho mais disso quando a gente estiver desenvolvendo lá no Access. E também isso vale para qualquer banco de dados, não só para o Access.
Do bebê, nós vamos ter lá o ID dele, que vai ser a chave primária, o nome, o peso, que vai ser um número, aí sim é um número, a altura, que também é um número, o nome da mãe e o nome do médico. Repara que ali, para facilitar, o que eu botei? N mãe, N médico. Nome mãe, nome médico, o N em letra minúscula e a primeira letra da segunda palavra em letra maiúscula. Eu poderia ter escrito nome mãe, nome médico? Poderia, não teria problema nenhum. Eu preferi fazer assim para facilitar e economizar espaço. E lembrando que os atributos não devem ter o quê? Texto, não deve ter acento, caracteres especiais e coisa e tal. E agora, da mãe, o que nós vamos ter? O ID da mãe, o nome da mãe, o endereço da mãe, o telefone e a data de nascimento dessa mãe. Agora que nós já definimos, já desenhamos as entidades e os atributos, vamos definir agora os relacionamentos. Então lá, um médico faz um registro de nascimento, um bebê possui um registro de nascimento e uma mãe possui um bebê. Agora, uma mãe está num registro de nascimento. Repara que como a mãe e o médico aparecem no registro de nascimento, eu preciso ter relacionamento com essas duas entidades. Guarda bem essa informação, porque quando a gente estiver lá no desenvolvimento do nosso banco de dados, você vai ver que isso vai fazer uma diferença danada até para facilitar o desenvolvimento. E aí eu tenho o quê? Os relacionamentos. Um médico pode ter N registros de nascimento, mas um registro de nascimento só pode ter um médico. Um bebê pode ter um registro de nascimento e um registro de nascimento só pode ter um bebê. Um relacionamento 1 para 1. Enquanto uma mãe possui N bebês, um bebê só possui uma mãe. E uma mãe pode ter N registros de nascimento, ela pode estar em vários registros de nascimento, mas um registro de nascimento só pode ter uma mãe. Lembrando que essas informações nós tiramos lá da análise de dados. Já foi passado isso, foi feito um estudo na empresa e a empresa deu essas informações. É assim que a empresa trabalha. Poderia trabalhar de outra forma, mas é assim que ela trabalha. E agora vamos para o terceiro exercício, que é um exercício um pouquinho mais legal, que é esse aqui. Uma pequena mercearia precisa informatizar seu sistema de registro de produtos e o sistema de vendas. Para isso, ela te contratou para desenvolver um sistema de banco de dados que armazene os dados dos produtos, nome, descrição, marca, preço e unidade. E também os dados dos clientes, nome, endereço, telefone, e-mail e CPF. Quando um cliente faz uma compra, deve-se gerar uma venda no sistema, que deve conter o nome do cliente, a data da venda, os itens que foram vendidos, a quantidade de cada item, o total por item e o total da venda. Esse é um exercício bem interessante, porque assim, nem tudo está escrito especificamente, explicitamente na análise de dados. A gente precisa usar um pouquinho de conhecimento para poder fazer esse diagrama de entidade relacional. Então, vamos lá. Primeiro, definindo as entidades: produto, cliente e venda. Do produto, nós vamos guardar o nome, a descrição, a marca, o preço e a unidade. Do cliente, nós vamos guardar o nome, endereço, telefone e e-mail. E-mail e CPF, para venda é muito importante. Enquanto da venda, aí aqui é que vai estar o grande tchan, nós vamos ter o nome do cliente, a data da venda, os itens que foram vendidos, a quantidade de cada item e o total por item e o total da venda. O que é total por item? Eu comprei 3 caixas de sabão em pó. Cada caixa é R$10, R$30. Então eu tenho lá o preço do sabão em pó, que é R$10, mas como eu comprei 3, o total é o quê? 30. E o total da venda vai ser os 3 sabão em pó, mais 2 kg de batata, mais 5 sabonetes, mais 2 detergentes, que é o total da sua compra. Igualzinho a gente faz uma compra de mercado. Agora, vamos sim desenhar realmente o DR. Primeira coisa que eu vou fazer é o cadastro de cliente. Então ali eu vou ter o ID do cliente,
o nome do cliente, que vai ser um texto, o endereço, que vai ser um texto, o telefone, que vai ser um texto, o e-mail, que é um texto, e o CPF também, que é um texto, não é um número, porque o CPF é composto por ponto, traço, então não é um número, é um texto. Depois eu vou ter o produto. E aí o produto é a mesma coisa, a ID do produto, vou ter o nome do produto, eu vou ter a descrição desse produto, o preço do produto, a marca e a unidade. O que é a unidade? É o quilo, é o pacote com 3, é isso aí que a gente está chamando de unidade. E aí eu vou ter a venda. Agora aqui é que está o grande tchan. Por quê? A venda eu vou ter o ID da venda, o cliente, que vai ser um texto, a data da venda e o total da venda. Olha, Marcelo, mas espera aí. E os produtos? Os produtos não vão se relacionar, não vão estar dentro da venda? Não. O produto vai estar dentro de uma outra entidade chamada item de venda. E aí sim, o item de venda vai ter o quê? O ID do item de venda, o produto, e aí por que eu estou botando ele numa entidade separada? Porque eu preciso ver a quantidade de cada item e eu preciso saber o preço total daquele item. Eu não teria como pegar essas informações, botar na venda, porque a venda não é de um produto, a venda é de vários produtos. Então eu vou ter uma venda e aí eu vou ter uma outra entidade que vai ser um item de venda. Uma venda vai ser composta por quê? Por vários itens de venda. Mas um item de venda só pode estar numa venda. E um item de venda pode ter o quê? Um produto. Um produto pode estar em vários itens de venda. Entendeu? Isso não está descrito na minha análise de dados, mas é aquilo que eu falei. A análise de dados ela vai te orientar, mas você precisa entender também como desenhar esse diagrama de identidade de relacional. Nem sempre vai estar tudo muito explícito. Vai depender muito do teu conhecimento. E esse exercício, para mim, ele é perfeito para mostrar isso. Agora vamos pensar no relacionamento. Olha lá, um cliente possui venda, um produto ele está no item de venda e uma venda possui itens de venda. Agora, os relacionamentos. Um cliente pode ter N vendas, mas uma venda só pode ser feita para um cliente. Opa! Um produto pode estar em N itens de venda, mas um item de venda só pode ter um produto. E uma venda pode ter N itens de venda e um item de venda pode estar em N vendas. Então aí eu já tenho o meu diagrama montado com essa especificidade bem interessante com relação ao item de venda. Então ele é uma entidade que não aparece explicitamente, mas que eu vou precisar criar porque ele tem informações específicas do item de venda, que é o preço total e a quantidade de cada item, mas ele também precisa estar ligado à entidade produto, porque a informação que ele pega é do produto, certo? Então, assim, é um exercício que parece bobo, mas que dá essa informação para a gente que vai ajudar muito a gente ao longo do nosso curso. Bem, nessa aula, nós fixamos os conteúdos do desenvolvimento de uma entidade relacional. É claro que isso tem que ser exercitado muito, né? A gente está trabalhando aqui com exercícios que vão estar aumentando o grau de dificuldade. Quando a gente for para o Access e começar a desenvolver, a gente vai ver outras situações que vão cada vez mais sedimentar esses conhecimentos na nossa mente. Certo? Espero que você esteja gostando do curso. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.